bem-vindos ao CC Podcast Edition. Hoje estou a apresentar o curto-circuito com uma colega muito especial, com uma amiga, com alguém que fica doente por vir trabalhar. Exato, é que eu estou bem. Vocês podem não acreditar, eu já falei disto várias vezes em estúdio. Eu estou bem, de repente eu começo a gravar, fico mal. E ainda disse, se calhar eu vir trabalhar. Se calhar faz-me mal. Se calhar vamos perguntar a uma doutora. Uma doutora. Catarina Lucas, bem-vinda. Olá! Obrigada, é um gosto de estar aqui convosco. Igualmente, eu tenho que tirar já o elefante da sala porque a Catarina... Vamos já começar com isto, vamos já pôr tudo em pratos A Catarina limpos. foi minha psicóloga durante muitos anos, então eu chamava a doutora Catarina e hoje vai ser um desafio muito grande eu chamar Catarina e tratar por tu. Portanto, sair aqui um você ou um doutora, não se acanhem. Não liguem. Nada temam. Exatamente. Nada temam. Mas se calhar começas tu com as perguntas que eu já conheço melhor. Sim. A Catarina. Mas é que eu também. Ah, pois é, A pois Catarina é. esteve Também. no meu podcast, estivemos a falar sobre... Aliás, nós deixámos temas por falar. Pois foi. Porque, ou seja, o podcast vive muito das perguntas dos nossos ouvintes e basicamente foram tantas na temática da sexualidade. E lembras-te que eu não conseguia dizer a palavra sexologia? Ah, pois Eu tinha que era. dizer sexologia. Não estava a sair. Sim. Não estava a sair. Mas agora já conseguiste dizer. Agora já treinei imenso. Ok, antes de vir toda para a aqui temática. agora, não é? Portanto, Estiveste a treinar no carro antes de vir. Sim. Tive. Sim. Mas Mas muito por dentro da área agora. Sexologia. Quase uma expert. Mas tu identificas-te como, aliás, tu és psicóloga Sim, clínica, sim. terapeuta de casal e sexóloga? Sim, na verdade. Portanto, Ok. tenho estas três. Eu sou psicóloga, não é? Acima de tudo, a minha identidade é ser psicóloga, é assim que eu me sinto e é assim também que me apresento. Obviamente, depois tenho a especialidade em sexologia e em terapia de casal. ok. Mas Pronto. quando é que surge esta especificidade? Especificidade. Não estou a ver. Ela não está bem a trabalhar, faz mal. Pronto. Já está a ver. É. Trabalhar deixar nervosa. Não, sabe porquê? Porque eu queria dizer especialização. É uma especialização. É uma especialização, é uma especialização. Quando é que surge, Catarina? Porque isto, se calhar, não se fala assim tanto desta especialidade. há Não, muito é tempo. verdade. E, aliás, a própria formação de psicólogos, em meu entender, tem esta lacuna, que é nós, eventualmente, fazemos todo um curso de psicologia sem entrar na área da sexualidade. E a área da sexualidade, não é? Portanto, a sexualidade humana, da sexologia, portanto, é uma área importantíssima na vida de todos nós. Portanto, tem mesmo que ser falada. Como é que isto entra? Ironicamente, havia uma disciplina na faculdade que era opcional, só para vocês verem, não é? Portanto, Nem era obrigatório Nem era fazer. obrigatório, portanto, era opcional. E eu disse, eu quero esta. Não sei se calhar a outra não era tão interessante, já não lembro o que era a outra. Quero esta. E começa aí, não é? Portanto, tudo começa aí. Depois tive a sorte de me cruzar também na altura com um professor que era uma referência também nesta área da sexologia. Aí fui andando, depois cheguei ao meu mestrado, fiz a minha tese de mestrado já na área da sexualidade, o ciúme e a sexualidade, portanto estudei aqui estas temáticas. Pronto, e depois foi todo um trajeto que já não parou, não é? Depois fui fazer formação mais específica, fui fazer pós-graduação em terapia de casal, em sexologia. Pronto, depois comecei a fazer doutoramento e pronto, já não parei, não é? Depois Estás escrevi sempre em formações pronto, e sempre não é? a escrever e sempre no. Sempre a uma coisa escrever, no teu sim. site que é o processo criativo é constante. Tu estás sempre em processo criativo. Sim. Tudo sim. é Sim, na passível de ser verdade. um conteúdo para livro ou para Instagram. hoje em dia. Seguramente, não é? Portanto, aliás, o meu livro tem muito daquilo que é a minha vivência em consulta, muitos relatos daquilo que são as consultas, Nunca acaba, os não casais. é? Nunca Cada acaba. vez Acaba, exato. e que tens uma consulta alimenta um bocadinho Certo, este espírito criativo, certo, porque as certo. histórias são diferentes. Não, e nós temos de estar sempre a processar, na verdade, o que nós em psicologia estamos a fazer, não é? Portanto, estamos deste lado a ouvir-vos, não é? Portanto, mas estamos sempre a processar, não é? Em segundo plano, nós estamos sempre a ligar os pontos, não é? E a tentar compreender e integrar, acima de tudo, aquilo que a pessoa nos está a dizer, não é? Portanto, não é simplesmente um ouvir por ouvir. Pois, eu às vezes estou a pensar assim, eu estou agora a dizer isto não interessa, a coitada. Mas depois, se calhar, Coitada, Mas vai depois, às ver ali. vezes, aquilo vai fazer sentido, não é? E nós voltamos muito atrás. bom. Mas eu estou com pena da minha terapeuta. Para ela estar a ouvir isto. Não tenham pena. Coitada, ninguém tem que levar com isto, nem a pagar. Nem a pagar. Às vezes pensam, bom, estão-me a pagar, portanto tenho que ouvir. Exato, é mesmo a minha obrigação. E agora acho que é um ponto importante. Tu estás habituada a ouvir muitas pessoas, mas agora nós vamos-te ouvir a ti. No fundo, eu quero perceber. Epá, Porque eu nunca soube isto. Foi Ok. sempre um bocado sobre mim Pois. ou sobre os. Maria, não te aproveites agora para inverter o papel. Vou inverter. Não Aliás, te nós aproveites só combinamos. agora. Eu quero saber. Nós temos como- Aliás, este convite é propositado embaraçadoras. para inverter o papel. Exatamente, eu pensei, agora eu preciso. Agora de vou fazer. apanhá-la. Como é que surgiu o interesse por querer ser psicóloga na tua vida? Desde pequenina que tu tens esta vocação? Achas que é uma vocação? Não, isso é muito curioso também. Não sendo eu muito velha, entenda-se, eu entrei na faculdade em 2006. Não és velha? Não sou velha. Não. Portanto, mas, apesar de tudo, já passaram quase
20 anos. É mau dizer desta forma. Não. Não. Foram só 18. Pronto, 18. Bom, acho que eu ainda não tinha feito o cálculo desta forma também. Ouvir assim, pronto. Mas isto para dizer o quê? Ou seja, na altura não se falava de psicologia como se fala agora, não é? É preciso voltarmos estes 20 anos atrás para perceberem que contexto é que a psicologia me surgiu, não é? Tínhamos aquela ideia pré-formatada de que o psicólogo era maluco. Sim. E na verdade, portanto, nós nem sabíamos muito bem sequer o que é que um psicólogo fazia, não é? Não era nada comum ir, não conhecíamos pessoas que fossem, não é? Portanto, era tudo assim muito estranho, muito escondido. Aliás, depois já volto atrás, mas quando eu abri o meu centro, portanto, uma das ideias que eu queria eliminar era esta, de que a psicologia se fazia de uma forma muito escondida, lá no quinto esquerdo, que se entrava por uma porta e saía por outra. Era uma coisa muito esotérica, quase. Muito esotérica, exatamente. Portanto, uma das minhas missões sempre foi desmistificar isto e desconstruir isto. Mas pronto, isto para dizer, não é um sonho de criança, na verdade, não é? Até porque eu própria também não sabia muito bem o que era um psicólogo, nem o que é que um psicólogo fazia. Então, isto surge apenas no meu 12º ano. Apenas. Também mais uma vez. Decisão. Na fase da decisão, completamente. Eu estava inscrita em Sociologia e de repente, não, eu vou me inscrever em Psicologia, não é? Tipo, ali naquelas cadeiras também, disciplinas opcionais do 12º ano. Lá vou para Psicologia, gostei tanto daquilo que eu chego ao final e digo, eu quero ir para a Psicologia. Mas não que eu quisesse ser psicóloga, porque, e eu digo isto por uma razão, há uma diferença entre gostar de Psicologia e gostar de ser psicóloga. São coisas Tinhas era diferentes. interesse na área. Exatamente, eu tinha interesse na área, aquilo era bonito, eu gostava daquilo. Eu não fazia ideia se eu ia gostar de ser psicóloga, não é? Claro que isto pode ser transversal a muitas áreas, mas de facto para mim era muito consciente, portanto eu gosto de psicologia. Comunico aos meus pais, não é? Portanto os meus pais não acharam piada nenhuma ideia. Porque nem percebiam bem. Nem percebi, exatamente. Portanto, mas o que é isto da psicologia? Onde é que esta agora foi desencantar esta, não é? Na verdade eles queriam que eu fosse para Direito. É sempre médico advogado. Portanto, não sei se perdeu uma grande advogada. Mas já grande psicóloga. Exato, vamos acreditar nisso. Pronto, então lá fui eu, não é? Mas eles até ao último dia me tentaram convencer a não seguir psicologia, até ao último dia. Lá fui eu, na altura as candidaturas ainda se faziam em papel, mas num papel com umas bolinhas e não sei o que, lá fui a buscar o papel, pronto, e lá pus psicologia em primeiro lugar, mas a segunda opção era Direito. Pois, para agradar. Ou eu entro aqui, ou lá vou eu parar a Direito. Pronto, por sorte entrei em Psicologia. Mas pegando ali na segunda parte da pergunta da Maria, tu achas que é uma vocação ser psicólogo? Eu acho que pelo menos, eu não sei se é exatamente uma vocação, obviamente todas as profissões se aprendem, como é lógico, mas eu acho que há muito de nós na nossa profissão. Aquela ideia de que vamos simplesmente ser o psicólogo que está ali, não é assim tão verdade. Eu acho que há muito de nós, há muito daquilo que são as nossas características que estão ali. Eu costumo dizer, eu sou muito eu quando estou a ser psicóloga, não é? Sou muito genuína. Às vezes as pessoas têm uma ideia também de que os psicólogos não falam muito, por exemplo, eu falo, não é? Portanto, porque eu acho que há muito de nós também quando estamos ali a exercer a profissão. Portanto, respondendo, Inês, eu acho que temos que ter algum... Claro, pelo menos sermos bons ouvintes, não é? Alguma vocação. Sim, embora ser bom ouvinte não chegue. Claro. Não é? Portanto, acho que sim, tem que haver aqui algo de nós que nos predispõe não é? E essa escuta ativa trabalha-se? Imagina, eu sei que há pessoas que não têm essa vocação em si, ou esse dom de ouvir com atenção, não é aquele ouvir, porque na nossa profissão muitas vezes nós não estamos a ouvir. É o care about, não é? Mas tu ali tens de estar. Isso é uma coisa que se trabalha, mesmo para quem não é psicólogo. Trabalha, isso é uma coisa que se trabalha, sem dúvida. E Maria, disseste uma coisa que é muito verdade, não é? Portanto, aquilo que nós temos que estar ali, e por isso é que também nos desgasta tanto, tem mesmo a ver com isto, é que nós temos que estar ali verdadeiramente, genuinamente, senão nós não vamos conseguir acompanhar, nem saber depois o que devolver, não é? Claro. Ou como integrar a informação, que estávamos a dizer há bocadinho. Portanto, nós temos verdadeiramente que ouvir e nós não podemos desligar. Aliás, se nós desligarmos 5 segundos, a pessoa já percebe. Percebe. Sim, percebe. Portanto, nós temos verdadeiramente que estar ali e é isso que também desgasta tanto. Nós estamos ali, não é? Aqueles 50 minutos em consulta e aqueles 50 minutos são de foco pleno na pessoa que está à nossa frente. Quantas consultas é que tu achas que no máximo é possível para ter esse foco a 100% dar por dia? Não sei, acho que cada pessoa por exemplo, tem... um personal trainer dá 6, 7, 8, 9 treinos por dia. Aliás, eu já dei muitas consultas, Inês. Agora dou muito menos também porque tenho outras tarefas e outras coisas e outros projetos. Mas eu lá atrás, naquele tempo, não é? Portanto, eu bem sei. É que o fim de dia deve ser completamente Não, mas eram muitas consultas por dia.
Eram muitas consultas por dia nessa histórias fase. de vida que há durante aquele dia. Mas o que mais cansa é essa escuta ativa. E a mudança de personalidade, no fundo, não é? Mais do que a mudança das histórias, mais do que as histórias serem mais fáceis ou mais difíceis, claro que há histórias que também nos tocam mais, claro. Como é óbvio. Às vezes nem é as histórias, às vezes é o sofrimento da pessoa. Portanto, é a forma como estamos a ver aquela pessoa que também nos toca. Portanto, às vezes pode ser a coisa mais simples, mas aquela pessoa está num sofrimento enorme, e nós sentimos essa dor e sentimos esse sofrimento. Agora, não há aqui um número exato e cada pessoa também tem que perceber o que é que faz sentido. Eu já fiz muitas consultas em tempos, agora faço um bocadinho menos exatamente porque tenho esses outros projetos, mas independentemente disso, o que nós sentimos é que chegamos ao final do dia, efetivamente, a não querer ouvir mais ninguém. Pois. Portanto, ou seja, é muito comum, e eu nessa base isso acontecia imenso, eu chegava à casa, eu só queria estar em silêncio. Claro. Não é? Portanto, era o que eu mais queria, não é? Portanto, e às vezes depois nós temos outra pessoa em casa à nossa espera que quer falar, pode prejudicar, não é? às vezes, dinâmicas familiares. Claro que sim, ou seja, houve uma fase em que o meu marido não percebia muito bem porque é que eu chegava e pronto, e no fundo eu ia para o meu cantinho, eu no fundo estava a querer fazer esse desligar, eu já passei o dia inteiro ativada, não é? Portanto, em ativação, a ouvir, portanto eu queria mesmo estar em silêncio. Os meus fins de semana eram estar em silêncio, efetivamente, não é? Portanto, eu precisava disso naquela altura, hoje menos, mas naquela altura em que eu dava efetivamente mais consultas, eu precisava daquilo, não é? Precisava desse silêncio, desse estar em silêncio para voltar a Porque depois também, mesmo que queiras contar como é que foi o teu dia, e não podes, não é? Por causa da questão do sigilo, certo. Ou seja... O sigilo não se pode contar nem a familiares? Não. Ok. O que é que nós podemos dizer? Isto é uma situação, exato. assim. Ou seja, sem que se identifique quem é a pessoa. Exatamente, quem é a pessoa, nem algo, detalhes, não é? Às vezes eu posso não dizer quem é a pessoa, mas pelos detalhes isso dá a entender que, não é? Portanto, ou seja, tudo isto tem que ser ponderado, não é? Claro. Pronto, agora, obviamente pode ser que tive uma situação um bocado difícil, assim, pronto, muito genericamente, não é? Só para eu também fazer aqui um bocadinho a descarga, claro. não é? Partilha, não é? Aquela partilha quando se chega a casa e normalmente está essas lá coisas outra nós fazemos pessoa. com colegas. Portanto, pois, porque um psicólogo / terapeuta também faz a sua terapia. Faz a sua terapia, pode fazer a terapia em si mesmo ou pode fazer outra coisa, que eu também faço, portanto, que é a supervisão. Portanto, o que é a supervisão? É estarmos em grupo a partilhar, exatamente, portanto, com um profissional que nós escolhemos para fazer essa supervisão, ou então pode ser uma coisa que é a intervisão, que é de facto um grupo de colegas, em que vamos partilhando e vamos falando. Eu achava que chegava uma altura em que já não era preciso isso, mas claro que é sempre nem que seja para fazermos este treino. E por outra coisa, às vezes nós estamos tão dentro do assunto, dentro daquilo, e já tentamos isto, estamos tão dentro que nós não estamos a conseguir ver. E às vezes saímos, não é? Portanto, olha, está a acontecer isto, tenho esta situação assim, não é? E vem um colega do nada que está fora, não conhece a pessoa, está a acabar de ouvir o caso e diz-nos assim: epá, já pensaste que... Eu, não, olha, isso ainda não tinha uma perspectiva nova. É uma perspectiva nova, não é? Portanto, traz-nos aqui, abre-nos aqui uma porta que nós, se calhar, ainda não tínhamos visto. Portanto, é sempre útil irmos fazendo este exercício de discussão com outras pessoas, pensar as coisas com outras pessoas. É, no fundo, pensar em voz alta. Tu sentes que há uma pressão quase dos psicólogos terem de ser perfeitos? Porque eu associo, isto acontece-me a mim. Eu olho para ti e penso, tem tudo resolvido, porque está muito desenvolvido. Mas tem quase tudo resolvido, estou a brincar. Eu sou mesmo perfeita, Maria, estás certa. Mas não eras antes de ter terapia com a Catarina, agora é que está. Agora é sou perfeita, a Catarina também. Mas como é que se gera essa expectativa de ok, por um lado vocês não é bem aconselhar, mas direcionam os pacientes, mas depois na vida, como é que aplicam? É um bocadinho aquela ideia como é que eu faço isto para mim agora? Ninguém é advogado em causa própria, não é? E nós temos, de facto, essa dificuldade muitas vezes. E a dificuldade às vezes mas eu não quero ser psicólogo. Por favor, eu neste momento não quero ser psicólogo, eu só quero ser uma pessoa. Eu só quero chorar se tiver que chorar, eu só quero gritar se tiver que gritar, porque nós também precisamos desses momentos e desses espaços, não é? E às vezes há efetivamente aquilo que se... aliás, eu ouvi muitas vezes, se tu és psicóloga, deverias perceber isto, não é? E isso a determinada altura... chateava-me de uma tal forma, não é? Portanto, eu não sou psicóloga, eu neste momento não sou psicóloga, estou de folga. Eu não sou psicóloga. Exatamente, portanto, eu quero ser só a Catarina, eu quero ser só pessoa, não é? Portanto, neste momento esqueçam que eu faço isto. Mas consegues desligar o cérebro disso? É assim, é difícil, não é? Eu acho que é difícil. Então uma amiga a desabafar contigo, tu não estás sempre a pensar... É inevitável, é inevitável, ou seja, porque é a nossa lente, não é? Nós aprendemos de facto a processar as coisas de determinada forma, portanto é uma inevitabilidade que eu esteja... Atenção, nós não estamos sempre com o radar ligado, está bem? Não se assustem aquela ideia de que os psicólogos estão sempre a analisar. Não estamos sempre a analisar coisa nenhuma, não é? Mas às vezes há uma conversa mais profunda ou às vezes até um comportamento, não é? E é inevitável porque a nossa lente está lá, não é? A nossa forma de ver o mundo, de ver as situações é esta, claro que é muito moldada pela profissão, portanto é inevitável que a determinada altura a gente esteja a usar a lente, ou seja, a forma como nós analisamos, se calhar a forma de eu analisar é diferente da Inês analisar.
Claro, sim. Exatamente, não porque eu tenho. Desaprender não posso desaprender, exato, Maria, é isso, obrigada. Portanto, é mesmo isso, não se consegue desaprender. É como se isto se. Como é? Não, incorporamos, não é? Mas incorporamos aquilo, sim, não é? sim. Mas isso acontece muito no teu círculo de amigos e amigas? Acontece, e as pessoas virem ter connosco, sabes? O meu filho, né? O meu marido, não sei o quê, não. E eu, pronto, ok. Não é? E aqui, claramente que as pessoas não estão, que é normal, atenção. Não, também nós fazemos isso com os nossos amigos, não é? Pois, sim. Mesmo quando eles mas com outras profissões, não é? Quando nós apanhamos outras profissões, nós fazemos a mesma coisa e queremos saber coisas, não é? Se apanharmos um polícia, ouve lá, e posso andar, não sei quê, como é que é com as multas? Ou seja, é uma inevitabilidade de nós também aproveitarmos um bocadinho as profissões dos nossos amigos. Claro. Pronto, para clarificarmos coisas e para aprendermos coisas, e não há nada de errado com isso, como é óbvio, não é? Mas claro que nós de vez em quando, e eu de vez em quando digo mesmo, eu hoje estou de folga. Hoje estou de folga, hoje não sou psicóloga. Mas pronto, fazer às vezes esta divisão de facto é difícil, mas os psicólogos não estão sempre a analisar, portanto essa é a regra-chave, portanto não estamos sempre a analisar, está bem? Não tenham medo, eu não estou a analisar. Não, mas são pessoas, não é? Não é incrível serem pessoas. É incrível, não é? Mas porque isto tudo começa com a Maria disse, nesta coisa da perfeição e do psicólogo ser perfeito, não, e o psicólogo claramente não é perfeito. E felizmente, isso também se foi desmistificando um bocadinho. Isto tem a ver até com o que estávamos a dizer há pouco, esta coisa da psicologia que se fazia há uns anos atrás, não é? Portanto, e que também tem mudado muito a forma do psicólogo se apresentar e testar, não é? Que era um ser sempre muito misterioso, não é? Portanto, e que nada se sabia sobre ele. Portanto, provavelmente não estaria aqui sentado a falar sobre si, não é? Portanto, havia todo este secretismo em torno daquela personagem que era o psicólogo, não é? Portanto, o que nos leva também a fantasiar com esta coisa do perfeito, não é? Do psicólogo que saberá sempre o que fazer. Mas hoje em dia eu acho que através não tem discussões. Claro. Sim, das redes sociais. Por exemplo, acho que conseguimos conhecer também a personalidade um bocadinho. Exatamente, sim, e vamos percebendo. E eu acho que isso tem sido um aspecto positivo, não é? Que os psicólogos são pessoas, não é? Portanto, têm vidas normais. Não, e nós podemos não nos identificar com o psicólogo. Quem nunca já mudou de psicólogo, já passou aliás, por não se identificar com aquela a psicologia é uma profissão particular por causa disso, porque tem que haver de facto essa identificação. Claro. Por exemplo, enquanto que no médico nós conseguimos ir, o médico pode não ser muito simpático, nós podemos sair de lá a dizer, eu não gostei muito dele, mas ele foi muito bom, ele é um bom médico, portanto... Claro, porque ele trabalha ao físico, não é? Exatamente, se ele nos resolver o nosso problema, ele é um bom médico, nós até dispensamos sequer o ter uma boa relação ou empatia. No psicólogo nós não dispensamos isso, o psicólogo trabalha maioritariamente com a relação terapêutica. E já aconteceu ao contrário, tu não te identificares com um paciente? Acontece, obviamente isso nós também trabalhamos, não é? Aliás, quando isto acontece, normalmente é isto que nós levamos até para a supervisão com os colegas, não é? Eu estou a sentir isto, ajudem-me lá, porque eu estou a sentir isto e eu nem sei bem porque eu nem queria estar aqui, por exemplo, na consulta. Certo, não é? Ou aquela pessoa mexe comigo, ou há qualquer coisa ali que eu não gosto. Não é? E muitas vezes também tem a ver connosco, tem a ver com os nossos gatilhos, tem a ver com a nossa história de vida. E os valores, às vezes. Os valores nós também. Não nos relacionamos com pessoas que tal e qual. Com as quais claro nos identificamos. Que ali nós fazemos esse esforço, estamos a fazer o nosso trabalho, não temos que gostar. Claro que isto é um treino, como é óbvio, mas logicamente que há pessoas com quem compatibilizamos um bocadinho mais ou menos. Claro que depois nós conseguimos, com o treino, gerir essas situações, não é? Mas é também preciso nós conhecermos um bocadinho. E havia aí uma situação que eu tenho dificuldade em gerir do ponto de vista terapêutico, não é? Ou determinadas características. E a determinada altura eu comecei a perceber isso. Isto mexe comigo. Eu ficava... Pronto, enfim, porque também mexia. És uma pessoa, porque sou uma pessoa, exatamente, não é? Portanto, e aquilo mexia e eu começo a perguntar às colegas: vamos lá, situações assim, tipo, como é que tu geres? Tipo, isto não te irrita? Pois. Não. Ok. Esta situação assim não te irrita? Não. E eu, ok, então o problema é meu. Ou seja, ok, mas tu aí conseguiste perceber onde é que estava o problema. Ou seja, quando eu começo a perceber que as colegas não sentem isto neste tipo de situação, eu começo a perceber, isto é meu, isto é teu, vai lá ver porque é que isto te faz sentir assim, não é? E eu começo a fazer esse exercício. Já sei, isto tem a ver comigo, tem a ver com a minha história, tem a ver com o sítio de onde eu venho, portanto, no fundo está a tocar aqui em pontos, ou valores, ou, não é? Portanto, está a tocar aqui em questões minhas, portanto, Catarina trabalha lá isso. Porque isto é sobre ti, Catarina, terapeuta, não é sobre a pessoa. Claro. Porque eu acho que ainda bem que se fala cada vez mais e tu como psicóloga falares disto, também dos teus problemas em televisão, acho que é incrível. Sim. Até porque eu acho que antes havia uma vergonha, e eu própria dizia, eu ia às consultas e dizia, eu não digo a ninguém que faço terapia, eu tenho vergonha porque eu tenho que me julguem. Já viste, e agora falamos sempre sobre isso. Mas eu acho que isso foi noutra vida, Maria, também é preciso que se diga, não é? Incentivamos. Há 10 anos atrás. Porque as pessoas, eu acho que na altura era,
a ver se bem que ela está no psicólogo, qualquer coisa que acontecesse iam atribuir, ela não está bem. Então às vezes as pessoas tinham medo de dizer, eu acho que ainda há um bocadinho às vezes com algumas doenças mentais, mas já está muito melhor. Que é normal, sim, também que é normal, porque obviamente dentro da psicologia nós vamos de facto num processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal em que nem sequer há nenhum problema, não é? Muito menos há uma doença, e a psicologia tem estas duas esferas, não é? Portanto, tem uma esfera que é mais o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, e depois tem uma outra esfera que é a patologia, digamos assim, a doença, não é? E que obviamente vai do mais leve ao mais grave, não é? Portanto, obviamente, mesmo dentro da saúde mental, nós temos situações que são muito graves, não é? E onde a psicologia também intervém. Só que como o campo de atuação é tão grande, não é? Portanto, obviamente, nós precisamos de retirar este rótulo de que quem vai ao psicólogo é porque tem um problema mental qualquer. Não, porque às vezes está só a fazer este processo. Fazer terapia é um plus, é um turn-on, como nós costumamos fazer este autoconhecimento, este sentar aqui, muitas vezes é este termos também tempo para estarmos com alguém, pensar sobre nós em voz alta, ouvirmos a nós próprios a dizer certas coisas em voz alta. É o nosso espaço. Aquela hora é nossa, não é? É minha.